Bem-vindos, senhores e senhoras, caros ouvintes e espectadores e futuros podcasters. Aqui é Luciano Chaba e o nosso destino é a podosfera. Solta a vinheta. Então, pessoal, chegamos aí na nosso último vídeo, né? Nossa última oficina de podcasts. Passamos aí por uma boa etapa e agora é a finalização do nosso podcast, nossos projetos. O que eu vou conversar agora com vocês? Eu vou abordar aqui a confecção das capas para o programa, né? E também as capas para cada episódio. Vou conversar mais ou menos aí como é que a gente faz a ideia da criação e vou dar dica assim de alguns programas que executam essa tarefa. Também vou falar um pouquinho aí sobre o servidor, né, a plataforma onde vocês vão hospedar o podcast, né? E também vou falar um pouco de distribuição, as linhas de ataque aí para fazer a distribuição do seu podcast, para fazer com que ele fique conhecido, como fazer aí a divulgação nas redes sociais, compartilhamento e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos aí para a oficina. Vamos começar aí com o programa em si, né? O que a gente pode fazer aqui? Eu tenho o Corel, que é uma plataforma, né, uma ferramenta que eu costumo usar, tá? Vocês têm aí vários programas, né? Eu vou começar aqui pelo Corel, certo? O que nós podemos fazer? Primeiramente, criar aí uma moldura, né, de 1 por 1, né, quadradinha, que ela vai ser os nossos limites. Eu fiz ela bem grande, né? Eu ocupei quase que a totalidade da página A4, porque para poder trabalhar mais fácil e ela sempre manter uma qualidade boa, indiferente das plataformas em que ela seja agregada. Esse visual eu uso tanto, né, na divulgação do programa em si, quanto quando eu preciso divulgar o programa em outras mídias sociais ou quando eu agrego ele a alguns grupos. Eu vou falar mais tarde sobre isso. E também a marca do podcast. Então, aqui eu tô com o Café com Gibi, né? O meu podcast lá do oldnerd.com. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender qual é a abordagem do programa, né? Pois bem, o Café com Gibi, assim como o nome, né? Tem o gibi, né, o quadrinho, como a sua fonte inspiradora, né? Apesar de a gente conversar muito sobre cultura pop, nerd, né, falando de séries, filmes e até de política e filosofia, o quadrinho, o gibi é a nossa inspiração. Então, quando a gente criou aqui o layout, né, eu tenho aqui a formatação, mas quem me trouxe a imagem inicial foi o Giovanni Benedito, né? A pessoa que fundou lá o Café com Gibi e o Old Nerd junto comigo. Então, e quando ele me mandou a imagem, eu peguei a imagem bruta, né, já condensada, e eu fui separando em partes para deixar com uma melhor qualidade. E aí eu trago para vocês aqui, ó, a moldura, né, é os limites do meu banner. E por que quadrada? Normalmente ela é mais fácil de divulgar, por exemplo, no Instagram, e os agregadores eles costumam usar ou essa imagem quadrada ou redonda, né, um círculo. Então isso aqui delimita bem a imagem. Não tem necessidade de vocês fazerem uma imagem em formato, em sentido paisagem, porque ela vai ter muitas perdas, né? Então o quadrado, né, 1 por 1 é a melhor solução. Pois bem, Café com Gibi. Eu precisava de algo que definisse como se fosse um gibi. Aí a gente conseguiu essa imagem aqui. A gente pode encontrar imagens ou
produzi-las em qualquer programa, né, ou baixar da internet. Então, esse aqui é o banner, né? Ele está no tamanho já do nosso quadrado, né? Vocês podem ver que ele fugiu um pouco, mas é porque a ideia era fazer como se fosse um mural. A gente vem trazendo o título do episódio do programa, né, que é muito importante. O título do programa sempre está visível. E aí essa fonte aqui, ela foi uma fonte que eu desenhei, né, com uma base em outra fonte, mas vocês podem usar uma fonte Arial, indiferente, desde que ela tenha uma característica que identifique o episódio, o programa de vocês. Pois bem, eu adicionei aqui nosso logo, né? Nosso logo que a gente sempre usa para divulgar a própria marca do Old Nerd, né? É onde é nativo o podcast. Trouxe aqui um personagem de quadrinho, né? Para quem desconfia, é o próprio Deadpool, né? De costas, com seu fone de ouvido. Por quê? O Café com Gibi, ele é um podcast que tem uma pegada mais, digamos, zoeira, assim, né? A gente leva mais na esportiva, brinca bastante, faz bastante piada. Então, e como é de quadrinho, nada melhor do que esse personagem para identificar o nosso programa. A gente coloca um fone de ouvido nele para identificar, né? Pois podcast é uma mídia auditiva, né? E aí a gente vai transformando, a gente reúne tudo numa imagem só. A gente botou aqui o nosso quadrado. Aqui é um muralzinho, né, que é a primeira imagem desenhada em cima daquela moldura quadrada que vocês têm aqui. A gente colocou uma textura de parede que a gente encontra no próprio Corel. Essa textura que a gente encontra no próprio Corel. A gente fez aí né, vocês podem perceber, a gente fez o bannerzinho, né? E aí para finalizar, vamos chegando de novo ali, eu criei alguns detalhezinhos. A gente vai dar um zoomzinho aqui. A gente trabalhou, eu peguei a própria imagem, né, onde está escrito banner aqui, esse bannerzinho aqui, mudei a tonalidade, botei em preto e branco e desloquei ela para fazer uma sombra, para dar um efeitozinho. Na verdade é uma ediçãozinha que eu fiz básica, certo? Aqui nós temos a imagem que identifica o podcast, né, do Café com Gibi. Café com Gibi, do site Old Nerd. Vocês podem reparar que aqui embaixo tem uma logozinha, uma logo transparente, né, um arquivo PNG. Pois bem, isso aqui faz parte da Podcast. Eu vou falar mais tarde sobre ela e vocês vão entender o porquê que ela se encontra aqui. Então, aqui a gente tem essa formulação, né, e a gente pode trabalhar em cima dos episódios, né, de cada episódio, mais ou menos com essa quase característica, né. Podemos aqui substituir o Café com Gibi com um título de cada episódio específico, tirando, né, as imagens e mantendo a moldura. É muito importante que ela crie uma identidade visual, né? Então esse aqui foi o Corel. Agora logo em seguida eu já vou trazer uma outra plataforma, uma outra ferramenta para edição de imagem, certo? Agora eu vou trazer aqui canva.com, né? Canvas, uma plataforma aí que o pessoal pode usar para fazer as confecções das capas de cada episódio e também daquela arte visual que define o podcast em si, né? Tem aí o aplicativo para celular, tem o software para instalar no computador, mas também tem uma plataforma aqui no navegador que eu acho muito mais fácil aí para quem vai usar o computador, que é a melhor ferramenta aí para edição de áudio e a confecção de a criação de cada capa. Aqui já tem uma capa que eu acabei de fazer há pouco tempo, né, que é do novo episódio do Café com Gibi, porém eu vou mostrar o meu passo a passo para criá-la. Vocês podem estar acessando canva.com, criando uma conta
através do próprio Google e vocês vão acessá-lo e vão fazer essa criação aqui, né? Ela serve tanto para criar a arte visual do programa em si, quanto de cada episódio. Aqui a gente tem um modelo, né, um padrão, que a gente vai apenas adicionando e editando alguns detalhes. E para isso eu vou refazer essa capa aqui do novo episódio para vocês terem uma noção como é que eu fiz ela. É bem simples e fácil, assim como o próprio Corel, né? Mas aqui eu acho bem útil também. A gente trabalha agora, a gente está fazendo aí uma parceria, então em alguns detalhes a gente usa, eu e o Giovanni, né, que é o fundador do Café com Gibi. Ele teve afastado um tempo aí, mas está voltando e a gente trabalha junto. Então um detalhe que a gente pode fazer, a gente tem uma equipe, então tudo que eu faço, né, que a equipe que ele criou, tudo que eu faço ele faz lá, eu faço aqui. A gente pode trocar ideias de cada episódio. Alguns ele mesmo cria, outros eu. Então tudo vai de acordo com a necessidade, certo? Então a gente vai fazer essa troca de ideias agora. Lá atrás eu tinha falado sobre a confecção de uma identidade visual, né, para o podcast. Vocês podem estar usando aqui essa mesma plataforma justamente para criar essa identidade visual pro programa, assim como para cada episódio, né? A gente criou aí uma espécie de padrão, né, para o Café com Gibi, onde a gente muda alguns detalhes apenas e o episódio já está reformulado. Então aqui nós temos aqui o episódio 32 do Café com Gibi sobre Mark Dacascos, né, o ator de artes marciais, que vocês encontram, já está no ar o episódio do Café com Gibi, vocês encontram lá no oldnerd.com. E agora a gente vai aqui mostrar como é que a gente faz para fazer a nossa capa do episódio. Vamos aqui, a gente dá uma aumentadinha, clica aqui na imagem, né? Ó, cliquei no a gente fez uma moldurinha para identificar, mas vocês podem clicar. Vamos lá, cliquei fora, deleto. Eu já baixei a imagem, certo? Da próxima que eu quero fazer. Nós temos aqui fazer upload, né? A gente vai clicar, vai selecionar aonde a gente precisa, onde nós queremos essa nossa imagem. Clica aqui, né? No caso eu peguei do dispositivo, vai abrir o navegador aqui, a gente navega até a página que a gente precisa e faz o download da imagem. No caso eu já fiz o download anterior, então nós temos aqui. Simplesmente a gente vai fazer, vamos arrastar aqui a imagem, ela vai se encaixar, né? E aqui a gente vai fazer com que ela aumente, né? A gente tenta aí perder o menos de imagem possível, né, para tratar melhor esse nosso designer. A gente vai mudando alguma coisinha aqui, mudando uma coisinha ali e reformula. Vamos aqui, vamos ver. A gente pode também dar uma diminuída, né? Vamos arrastar um pouquinho para baixo. O Batman vai ficar em cima, então vamos tirar um pouquinho para lá. Aqui vocês podem ver que a gente está trabalhando com a nossa imagem. Tende a expandir, na verdade eu não queria que ela expandisse tanto. Tá. Estamos aí trabalhando na nossa imagem. Vamos lá, pessoal.
sem pressa, que a nossa imagem ela tem que ficar de acordo com a nossa preferência. Vamos aqui, vamos dar uma encaixadinha para fora da imagem do nosso bannerzinho. Aí. Certo. Então, agora eu vou mandar ela para trás aqui. A gente clica com o botão inverso, certo? Envio para trás porque faz parte da minha montagem aqui. Vamos fazer mais um pouquinho que não tá bem como eu gostaria. Esse aqui vamos fazer aqui, né? A gente já tem uma letra, né? Uma fonte que a gente usa. Vamos aqui, episódio. Esse episódio a gente vai renomear como 34, né? Porque nós já temos lá outro episódio lá do Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. E agora temos esse aqui. Anarquia é o nome desse personagem aqui. Aqui a gente tem aqui as fontes, né? A gente vai para adicionar fonte, né? Eu mostrei como adicionar imagem. A gente faz a moldura, né? Vocês viram a gente fazendo a moldura. Deixa eu selecionar aqui fora. A fonte, a gente vem aqui, né? Aqui nós temos algumas fontes que elas se autodefinem, a gente só precisa escrever o texto, né? Clicando e adicionando o título. Aí vocês vão navegar aqui e vão achar melhor que mais se encaixa, né? Lá no Corel é a mesma coisa, a gente vai escrever. A diferença é que aqui a gente seleciona a fonte para depois fazer o texto. Lá é mais fácil a gente escrever o texto e depois trabalhar com a fonte. As formas, né, que a gente pode ver aqui, tanto essa forma aqui quanto essa aqui, a gente vem nesses elementos aqui, formas, e aí vai escolher a forma que mais se ajusta, né? Temos as formas básicas aqui, ó, que mais se ajusta. As fontes aqui, o que nós temos? Temos as fontes, mesma coisa, né? A gente vai adicionar uma através desse elemento aqui, ó, texto. Vai adicionar, e aqui, simplificando para nós temos uns detalhezinhos que eu acho bem interessante para quem quiser usar o Canvas. A gente vai vir aqui, né? Nós temos aqui depois para baixar o arquivo, né? A gente pode selecionar, a gente pode selecionar JPEG ou PNG, né? Quem quiser fazer uma conta Pro e pode ter alguns detalhes a mais, né? Tem que pagar a conta Pro, mas ele é um software gratuito, certo? E ele tem esse detalhe aqui, ó, que eu acho muito interessante, que é o vídeo MP4. O que acontece? A gente tem aqui essa ferramenta aqui, ó, onde a gente vai ter vários exemplos. Vocês estão vendo aí? Passando o mouse por cima, no caso nosso é esse aqui, a gente costuma usar esse aqui, sopro. Nenhum, né? Tem o surgir, panorama, todas as imagens vêm da lateral. Nós temos aí vários estilos diferentes. Só escolher. Alguns que tem aqui a coroinha, você sabe que é pago, né? Então quem tem conta Pro vai poder acessar ele. Adicionou, baixa em MP4. Quando for postar lá, por exemplo, no Instagram, vai poder postar esse videozinho curto aqui, que é bem interessante, dá uma animada no episódio. Feito isso, cada vez que vocês forem gravar um episódio diferente, vocês podem manter o mesmo layout, que isso cria essa atmosfera de uniformidade, certo? Todos os episódios vão ter uma característica em comum. No nosso caso, a gente está usando esse formato aqui, né, para os episódios, né? Alguns outros programas aí, como
pessoal do SciCast costuma usar também uma imagem fixa e só adicionando ali o título. Mas tem outras formas que eu vou abordar daqui uns minutinhos. Continuando, pessoal, sobre a criação, né? Aí eu mostrei para vocês o Canvas, né? O canva.com e também o Corel, né? Que são as plataformas aí, as ferramentas que eu uso para confecção e criação da arte visual e também de cada episódio. Porém, vocês não precisam ficar restrito a essas ferramentas, né? O pessoal aí que conhece e trabalha pode usar a plataforma do Adobe, né, para fazer as confecções, ou como é o caso aí do Coletivo Som, né, que a gente tem em cada episódio uma capa única criada através, né, da mente do Jorginho, que além da criação da capa, ele é trabalha como nossa edição, né, o editor das pautas, né, ele que cria a nossa pauta. O editor do podcast em si sou eu, mas quem cria a pauta é ele. E ele tem todo um trabalho de captar a essência do episódio, e ele cria, através do grafite e do papel, a imagem para cada episódio. Depois ele digitaliza essa imagem, ele faz um desenho do nosso convidado lá, né, durante a entrevista, que é a nossa capa, né? A capa do programa do Coletivo Som, A Voz da Arte, eu criei através do Corel, juntando algumas ideias, trazendo a palavra, né, Coletivo Som, simbolizando aí através do microfone e dos fones, fazendo essa junção aí, ao mesmo tempo que remete à logo inicial do Coletivo Arts. Lá, né, se vocês acessarem aí coletivearts.blogspot.com, vocês vão estar identificando o que eu estou falando, né, a logo. E aí eu fiz essa brincadeira com a logo original, transformando ela no Coletivo Som. E cada episódio é único, porque é feito através do lápis e da mão do Jorginho. Então vocês têm aí várias ideias, vocês podem fazer algumas busca em outros programas aí, podcastinadores, por exemplo, que tem toda uma arte digital, né, por trás de cada episódio. Inclusive o pessoal, um grupo deles lá do Facebook, Telegram e do WhatsApp, mandam as ideias e eles acabam escolhendo a melhor. Temos aí também as imagens feitas aí do Variações Cast, né, do Variações do Nerd, que também tem uma brincadeira aí com cada episódio, né? A fonte usada em cada episódio para definir o programa tem a ver com o tema abordado, né, de cada série. O Nerdcast tem toda uma arte aí feita na mão de artistas, onde tem um traço ao estilo quadrinho, né, ao estilo comics. Então cada episódio, cada programa tem a sua própria identidade, né, seu próprio estilo. E é muito interessante, muito importante que cada programa tenha a sua capa de acordo com o seu programa. Não vamos colocar aí uma imagem de estatísticas, por exemplo, num programa cultural de arte, e vice-versa, um programa que tem uma abordagem histórica, por exemplo, de ciência, ou até uma abordagem matemática, não vamos colocar aí uma arte abstrata, algo assim, né, um desenho, porque a ideia é sempre fazer essa coalizão entre imagem e o programa, certo? E a gente fica livre para usar o papel, para usar qualquer outro tipo de software. Eu mostrei para vocês aí o Canvas e também o Corel, que são as plataformas que eu uso, que são as mais indicadas da minha parte para fazer o trabalho, certo? Então vamos dando continuidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre uma plataforma, certo? Onde a gente pode estar adicionando o nosso podcast.
é a plataforma chamada Anchor, né? Uma plataforma aí de propriedade atualmente da Spotify. Isso facilita muito, já que o Spotify tem uma luta aí para divulgar podcasts, né? Então ele comprou aí a Anchor, que serve aí para nós adicionar cada episódio, e ela tem uma distribuição. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e logo em seguida também vou comentar aí sobre outras plataformas para hospedagem de podcast, né? Outras boas, outras nem tanto, mas o Anchor eu acredito que é a mais fácil de acessar, porque ela também traz algumas ferramentas para edição de podcast. Veja bem, a gente pode usar a própria plataforma para gravar e editar cada episódio, certo? Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Como eu estava falando, né? Aqui nós temos a plataforma Anchor, né? Vocês podem ver que eu estou conectado na minha conta, certo? Do Café com Gibi. E ela é uma plataforma aí que tem aí seus requisitos aí interessantes, né? A gente cria conta como qualquer outro site, né? A gente vai adicionar um e-mail, uma senha, é jogado para dentro da plataforma, e aqui a gente faz a nossa configuração, né, do nosso perfil, adicionando aí uma imagem, certo? A gente vai adicionar uma imagem, o título do nosso programa aqui, né? A gente tem aí o podcast setting, o título do nosso programa, uma breve descrição do nosso programa, e aqui nós temos a adição da imagem, certo? Eu vou fazer aqui a gente pode adicionar a imagem aí através de vamos lá. Certo? Nós temos aí várias e algumas logos. Lembra que eu falei, né, que a imagem é interessante que ela ficasse quadrada. Nós temos aí a imagem como fica, né, que ela fica quadrada, certo? Então, ela ganha a totalidade da imagem. Por isso não perdemos nada com a imagem, certo? Eu não vou fazer edição agora, só estava mostrando aqui como é que funciona. Feita o texto, né, de apresentação, a imagem, a gente vem aqui e salva, certo? Salvando, a gente já está com o nosso programa. Vamos para o dashboard aqui, que é a tela inicial, certo? Aqui a gente tem uns controladores, né? A gente vai adicionar um novo episódio a partir clicando aqui, novo episódio. Aqui é onde a mágica acontece. Veja bem, nós temos aqui, ó, a transmissão de música. A gente faz uma gravação e edição ao vivo do podcast, tá? Eu principalmente nunca usei, né? Nunca participei de um evento assim. Aqui nós temos a gravação do áudio. Aqui nós temos uma biblioteca de outros áudios. Mensagem a gente pode usar como chat, bate-papo, e a transmissão de música e efeito. Mas o que importa para nós, né, fazendo a edição do podcast, é aqui. A gente vai vir aqui e aqui a gente vai adicionar, certo? E procurando o programa, a gente vem adicionar o programa. Após o programa adicionado, certo? A gente vai entrar numa plataforma, a gente vai preencher o título do programa. Vamos lá, vamos aqui rapidinho só para fazer um pequeno teste, certo? O que nós temos aqui? Tem que cortar essa parte, tio Isa.
Vou botar um arquivo curtinho só para fazer um teste. Corta essa parte, tá, tio? Isso. Corta essa parte aí. Deixa eu fazer aqui copiar um áudiozinho só para fazer um teste. Vamos continuar aqui então. 1, 2. Aqui está a parte que nos interessa, né? A gente vai vir aqui, vamos adicionar um arquivo, certo? Um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio vai fazer o upload dele aqui e em segundos, no caso aqui tem um áudio curto, né? Um áudio curto. E ele vai processar. Esse detalhezinho aqui, ó, é o seguinte, isso aqui é como se fosse um YouTube, certo? A gente clicando aqui, a gente libera o Anchor e o Spotify para fazer a propaganda, a nossa propaganda e render dinheiro, né? A gente vai fazer aí a monetização do episódio. Ele faz uma vinhetinha no começo ou no final do programa de algum patrocinador. Subiu o arquivo, tá pronto. A gente vai vir aqui no salvar e aí a gente vai criar um título, certo? Título do programa. A gente vai fazer uma descrição. A descrição a gente pode adicionar aí negrito, itálico, fazer a pontuação caso seja necessário. E adicionar link. Os links parece que estão com um problema que não está mais funcionando, mas aqui a gente conseguiu adicionar links. O que acontece? No agregador lá o pessoal às vezes clicava no agregador para ver o texto e era direcionado para os links. Acho que o pessoal tirou por causa disso. Aqui a gente tem a data de publicação, né? Normalmente eu deixo agora, mas a gente pode marcar lá para uma data futura, inclusive dia, mês, ano e hora. Certo? Confirmando, ela vai me jogar para uma data. Colocando aqui nós temos a sessão, né? A temporada que o episódio se passa, o número de episódios. E aqui ele vai lançar um trailerzinho, né? Um teaser de cada episódio antes de ouvir. Não acho necessário, acredito que a melhor solução é deixar em full, que é o episódio inteiro. E aqui caso contenha alguma mensagem explícita de comentário, sei lá, algum palavrão, alguma atitude violenta no programa, qualquer coisa que seja. Então vocês vão deixar aqui explícito ou não, certo? E a arte, como eu falei antes, ela vem como padrão a capa do podcast, mas a gente pode fazer o upload de uma nova imagem para cada episódio, certo? Vamos lá ali, adicionamos a imagem, vai vir. Lembra que eu falei, né? A imagem quadrada. Aí você não perde nada porque já está formulada antes. E salvamos, certo? Depois de salvar, a gente vai vir aqui e publica. No momento que vocês botarem uma data aqui, vocês vão vir aqui publicar, ela vai ficar em off. Ela só vai ser publicada no dia que vocês marcaram ali, dia e hora que vocês marcaram ali, certo? Aqui nós temos a distribuição, isso é importante. Aqui é o feed, né? Caso o pessoal queira assinar direto do Anchor. E aqui os canais, né? Os agregadores de podcast que a gente pode ser ouvido. Temos aqui uns não tão comuns, mas são muito acessados, né? O próprio Anchor, Breaker, Castbox, o Google Podcast, né? Aqui nós temos o iTunes, né? Que é da Apple, Castbox, o Podbean, Rádio Public e o Spotify, que é o mais conhecido. Pode ser que algum deles você não consiga acessar, certo? Aí vocês vão ter que fazer a distribuição manual. O que ela vai conter? Vocês vão precisar criar uma conta
do próprio, não uma conta pessoal, certo? Uma conta com o mesmo e-mail que vocês usam aqui no Anchor, nessas plataformas. Digamos que no meu caso eu tive que criar uma conta na Apple Podcast, né, pela iTunes. Tive que instalar o aplicativo e fazer uma conta do próprio Café com Gibi. Criando a conta do Café com Gibi, eu consegui pegar isso aqui, né, que é o nosso agregador, né, o nosso feed RSS. Foi lá que eu falei no começo. Copiei, adicionei aqui e fiz manualmente, certo? Fiz esse item manualmente. E o que acontece? Depois de feito uma vez, a gente não precisa mais se preocupar, certo? Ele faz todos os processos depois manualmente. Aqui, Advanced Setting. A gente vai ter todo um processo, né, de configuração e adicionando para a gente fazer aí. No caso eu não preciso, porque ele está dando aqui que eu já sou adicionado com o feed esse feed aqui do iTunes, certo? Que é da Apple Podcast, é o iTunes. Mas fazendo manualmente, a gente, depois disso, cada vez que a gente lança um episódio, a gente é distribuído automaticamente aí para essa plataforma, certo? Aqui nós temos da Google Podcast, né? Vocês podem ver. Aqui está o meu login que eu fiz. E aí a gente é jogado para esse aqui. Todos os episódios ali. No caso aqui tem, vamos de novo aqui, cadê? Esse aqui, certo? Esse igualmente. Onde eu clicar eu vou ser jogado para esse feed aqui. Aí, estamos no feed do Café com Gibi no iTunes, certo? Que é o Google Podcast. Então, nós temos esses pequenos detalhes aí que ajudam bastante a gente. Só um pouquinho. Aqui nós temos umas estatísticas, né? É bom a gente acompanhar as estatísticas. Cada dia, cada momento, cada play que cada programa é dado, certo? E aqui embaixo nós temos uma lista de plataformas que nos ouvem, né? E os países. E aqui, como eu mostrei, né? O Rio Grande do Sul é sem dúvida o estado que mais ouve o Café com Gibi. Bastante edição. Então, aqui a gente tem o Anchor, né? Tem as estatísticas e tem engasguei a língua. As estatísticas aonde a gente é ouvido, né? Essa é uma plataforma. E agora eu vou citar aí algumas outras plataformas aí pra gente subir cada episódio. E subindo cada episódio nessas plataformas, vocês conseguem, assim como no Anchor, né, que eu acabei de mostrar, ser divulgado, né, e distribuído para cada plataforma. As plataformas, né, as ferramentas aí para hospedagem de podcast, elas variam muito, certo? E a maioria dos planos que a gente tem para pagar, né, alguns serviços gratuitos não são dos melhores, porém alguns fornecem serviço gratuito e vale a busca, mas a grande maioria precisa pagar um valor ali, uma mensalidadezinha, e a maioria em dólar, né? Essa é uma outra vantagem que o Anchor tem, que a gente não é gratuito, literalmente gratuito, não, a gente não paga nada para fazer a hospedagem lá.
Então, temos aí para começar buzzsprout.com, né? É uma plataforma, assim como outras, para hospedagem. Ela é pouco conhecida, é mais conhecida lá fora, e por isso ela é uma plataforma paga e precisa ser paga em dólar, né? Então todo o conteúdo dela é tudo em inglês, então se a gente precisar até de informação através das redes sociais, é tudo em inglês. E ela tem uma distribuição bem honesta ali, né? A gente tem ali, ela distribui para o iTunes, Spotify, Google Podcast, Stitcher e no Amazon, né? Alexa, né? O aparelho da Amazon também recebe o feed de podcast. Outra plataforma é o Podomatic.com, plataforma também gringa, né? Que tem aí alguns players que ele recebe, por exemplo, o Deezer, o Player FM, o próprio Spotify, Pandora e Amazon Music, né? Vocês podem acessar os episódios direto da página da Amazon, certo? Pelo Amazon Music ou pelo aplicativo. E assim como a maioria, né, tem ali um teste gratuito, porém depois ele pede uma mensalidade, certo? E tem aí capacidades de até 6 horas de gravação, 20 episódios anuais, né, na versão gratuita. Depois aí vai aumentando de acordo com a mensalidade, né, com o plano que a gente vai pagar. Outra plataforma bem usual, essa tem um visual em português, né, é o Spreaker. O Spreaker é uma plataforma aí que o pessoal usa bastante, né? Bem conhecida dos podcasters em geral, certo? Uma plataforma com layout, como eu falei, em português e distribuição para os grandes agregadores, né? Mas principalmente iTunes, Spotify e Google Podcast, que com certeza esses são os maiores. Ela também fornece ali monetização, né, do próprio episódio, que serve mais ou menos como eu expliquei lá no Anchor, né? Eles criam um banner e uma propaganda no início ou no final de cada programa, né? E esse Spreaker, ele é bem conhecido aí da comunidade podcaster, né? A podosfera já tem bastante conhecimento. A outra plataforma é o próprio Podbean, né? Que também é um agregador, assim como o Anchor faz parte do Spotify. O Podbean tem a sua plataforma para hospedagem, certo? E ela tem a versão gratuita, né? O pessoal costuma usar essa versão gratuita. Ela também é uma plataforma em inglês, porém ela tem uma boa distribuição, inclusive dando aí distribuição direto em mídias digitais, né? Tumblr, Facebook e Twitter. Esse Podbean aí também tem o seu mérito. Outra plataforma, essa também em português, é a PodCloud, né? Que tem aí a nossa contagem de 30 dias grátis e depois as mensalidades. Eu não estou falando de valores porque isso vai depender de tempos em tempos, né? Ela é atualizada e recebe reajuste, então pode ter algumas mudanças. A PodCloud também é conhecida aí do meio, né? Nosso meio podcaster, né? E ela tem uma mensalidade básica, tem a versão gratuita, que essa aí, né, nos dá um limite bem enxuto de publicações, e tem o customizado, né? Essa é uma vantagem que vocês podem fazer adicionando ou retirando itens. Então vocês podem adicionar valores. Uma coisa interessante nesse PodCloud é que vocês podem ter 2 feeds diferentes, 2 feeds separados.
Você pode ter 2 programas separados na mesmo perfil, né? Por exemplo, a gente adiciona no Anchor, se vocês tem 2 programas onde vocês executam 2 tarefas, né? 2 podcasts específicos, vocês terão que criar uma conta para cada podcast. O PodCloud ele te libera 2 perfis, né? 2 feeds, um para cada podcast, para cada programa específico. E a mesma coisa, né? Mesmo número de agregadores aí, que é a grande maioria. Outro, esse sim é muito conhecido, porém andou tendo aí alguns problemas com os criadores de conteúdo, é o Megafono. O Megafono, uma plataforma bem conhecida do meio. Muitos criadores de conteúdo adicionam seus episódios, seus programas no Megafono, mas ele teve alguns problemas aí com o pessoal, né? Eu acompanhei que os administradores da plataforma não estavam nem respondendo as mensagens, nem por e-mail, nem pelo Twitter, né? Que é uma ferramenta bem útil de acessar e de comunicação entre os criadores e quem administra as plataformas. Então o Megafono, apesar de ser uma plataforma bem conhecida, ela teve alguns problemas aí. Acredito eu que hoje já está sanado o problema aí. O pessoal anda reclamando aí de feed que sumia, programas lançados que não eram distribuídos em algumas plataformas, né? O pessoal teve bastante reclamação em relação a isso. Esse Megafono ele tem contas pagas, mas porém tem a conta gratuita também, né? E aí tem os seus itens de diferença. Como eu falei antes, eu vou repetir, eu não vou falar de valores porque varia muito de um para outro, certo? Citando rapidinho agora, nós temos aí o Transistor.fm, outra plataforma aí que agrega, né? Adiciona seu podcast com uma boa lista de estatísticas, né? Que é muito importante, e uma boa gama de agregadores aí que recebem. E como sempre, iTunes, Google Podcast e o Spotify são os principais. Nós temos aí também outro, é o Simplecast. Essa plataforma aí ela veio com uma pegada mais simples, de fácil acesso, um layout simplificado, né? E tem uma boa gama aí de distribuição, né? Vale a pena aí o pessoal de repente dar uma olhadinha para conhecer. Simplecast. E por último, mas não menos importante, nós temos a SoundCloud, plataforma aí que eu mesmo já usei por um momento, né? Quando eu iniciei outros projetos, porém a versão gratuita é muito enxuta, te dando pouco espaço aí para crescer, né? A versão gratuita dela te libera aí poucas horas por mês e poucos programas mensais, então te impossibilita de crescer. Mas a gente teve aí nosso momento aí quando a gente tentou outros projetos, que era o Podicamente Incorreto e o Salvando o Cast. Outro que eu lembro que usava era o programa, o podcast New Cults, hoje extinto, né? Em que eu também fiz umas participações. Ele usava o SoundCloud para sua hospedagem. O SoundCloud na época não tinha uma boa distribuição, não distribuía para os agregadores, então quem precisava ouvir era obrigado a ouvir direto do aplicativo do SoundCloud ou no próprio navegador. Porém o layout dele era bem simples, assim, então facilitava bastante, inclusive para fazer download de cada episódio,
para adicionar o tocador no site e tudo. Então era bem simples. Então esse foi alguns servidores, né, algumas plataformas que hospedam o podcast, o seu programa, certo? Vamos conversar agora um pouquinho sobre a divulgação, certo? Eu pessoalmente acho muito importante a divulgação ter um local onde se concentra todo o conteúdo. Há alguns colegas podcasters aí que se dedicam apenas ao podcast, então eles não criam um site, por exemplo, né? Eles apenas adicionam lá na sua plataforma, né, na sua hospedagem, o programa, e assim faz a distribuição a partir dali. Eu pessoalmente acho muito interessante aí e útil a gente ter um site, né, ou um blog onde a gente pode adicionar cada episódio. Por quê? Ali a gente tem um contato onde a gente pode descrever em palavras o próprio episódio, colocar link de convidados e participantes, tratar um pouco melhor a imagem, né, trazer mais alguma informação relevante, ter um acesso a comentários, né, coisa que algumas plataformas não liberam. Então a gente tem todo esse contato até com o próprio ouvinte, sem contar que fica bem distribuído. Por exemplo, se vocês têm um programa onde vocês têm temáticas específicas, né? Vamos dar o exemplo aí do Variações Cast, onde tem o programa principal, porém tem outros programas. Temos lá o Direito de Prosa, que é o programa com uma pegada mais jurídica e trazendo conteúdo para pessoas leigas no assunto. Temos o Nerd Profissional, né, que trata sobre um nerd com uma profissão. Temos o Que Tem Pra Hoje, é um programa que fala de filmes, mas sempre com uma pegada de assistir e gravar no mesmo dia, né? Então vocês podem colocar ali como tags separadas, né? O pessoal pode navegar e procurar pelo assunto específico. Isso é muito importante, acho interessante. Sem contar que fica todo o conteúdo agregado num momento só. Outra coisa é a criação das mídias sociais para isso, né? Não necessariamente o Instagram ou o Twitter ou o Facebook do programa, mas sim daquele conteúdo, né? Vocês podem criar um perfil pessoal, entre aspas, para vocês, que seja dedicado a esse projeto de podcast, porque fica também centralizado a divulgação, né? O pessoal que vai seguir vocês vai ser específico e vai estar sempre recebendo informação através dessa mídia social. E eu dou a dica, né, e indico a criação de todas as mídias. Criação do Instagram, criação do Twitter, criação do Facebook, que são os mais comuns, né, os mais conhecidos. Mas se tiver outra mídia social, eu aconselho a criar também. Por quê? Porque nem sempre o público usuário do Instagram é o mesmo o público usuário do Twitter e nem do Facebook. Então é interessante vocês terem esse alcance, né, sempre chegando em mais pessoas. Outra coisa é os convidados. É sempre bom que os convidados, participantes, estejam engajado em distribuir e compartilhar, né, para criar esse dinamismo orgânico que é a distribuição, né? E para isso às vezes serve até uma pequena campanha onde vocês podem adicionar e distribuir brindes, conversar com o público, trazendo ideia, fazendo com que o público participe até do próprio podcast. Outra coisa interessante para uma divulgação, né, uma distribuição, é fazer o convite para outros podcasters, né? Tanto podcasters que apenas
participam, né, os interlocutores, né, assim como o pessoal que apresenta algum programa específico ou é o editor de algum programa específico. Então isso faz com que crie uma rede de ouvintes, certo? Os ouvintes de vocês vão atrás do programa, né, do projeto do convidado, e os ouvintes do convidado vão acabar sendo atraídos até vocês. Mas veja bem, a ideia de chamar alguém já da mídia, né, alguém já envolvido com podcast, não deve ser levado em consideração apenas o crescimento, apenas a divulgação, porque isso pode ficar inorgânico, pode ficar muito robótico, enlatado, e os ouvintes eles vão perceber isso. O bom é que, primeiro, o convidado, mesmo que podcaster, tenha noção, tenha envolvimento com o assunto a ser abordado, que vocês tenham conhecimento do projeto do convidado e já estejam envolvidos com eles, né? Tanto trocando uma ideia, conversando, e que ele agregue ao programa, né? A gente aí tem, por exemplo, o Andreas Bühler, né? Que a gente teve um contato aí através das redes sociais. A gente conversou muito até a primeira participação, um no podcast do outro, né? Ele participou primeiramente num episódio de Batman do Café com Gibi e posteriormente eu vinha participar em alguns programas com ele. Tanto é que hoje a gente é amigo e a gente conversa muito e tem essa trocação de ideia, e eu participo muito dos programas dele. Então isso é importante, não levar em consideração apenas a divulgação, e sim o que esse convidado pode somar para o episódio, para o programa. Outra coisa também, não só podcaster, mas alguém de outras mídias, né? Se for convidar uma pessoa envolvida com algum site ou com o YouTube, por exemplo, mas que tenha noção, né? Que seja o conhecedor daquele assunto que vai ser abordado, porque, como eu falei antes, para não ficar uma coisa forçada, né? A divulgação a partir desse convidado ela tem que ser orgânica, ela tem que ser natural, porque senão vocês não vão ter um crescimento. Até pode ter um crescimento, mas isso vai ficar muito fechado, muito limitado, né? Uma hora esse crescimento cessa. Então isso é muito importante. E para divulgação, como eu falei, vale sempre nas redes sociais, né, as mídias sociais, marcar o convidado, ou caso aconteça de vocês estarem falando sobre uma pessoa específica, sem muita forçação de barra, essa é uma expressão, marcar a pessoa que vocês citaram no programa, né, ou marcar o convidado. Isso é interessante. E que vocês sempre tenham uma rede de distribuição, né? Pessoas ali que ouvem o programa de vocês, participam e compartilhem cada episódio. E para fortalecer essa rede, sempre é bom vocês estarem trocando essa ideia com o público de vocês, né? Quem ouve vocês é muito importante, vocês estarem ouvindo eles quando eles trazem sugestões, então, ou dicas ou informação. Então sempre é bom criar também essa, entre aspas, né, uma leitura de recados, e responder a cada mensagem que o ouvinte de vocês estão lhe mandando, para criar essa rede, né? Isso aí vai aos poucos cada vez crescendo, e chega um momento em que vocês não vão ter mais controle sobre isso, que a divulgação vai ser natural. Então, pessoal, chegamos aí, né, ao final da nossa oficina de podcast, né? Foi um prazer, né, ter vocês aqui até esse momento. Vou fazer aqui uma pequena recapitulação, né, de tudo que a gente passou até chegar a esse momento. A gente começou aí falando da história do podcast, falando
das atribuições, né, das implicações, aonde a gente podemos usar o podcast, como podemos usar o podcast. Falamos sobre equipamentos, né? Falamos também, conversamos um pouquinho sobre as plataformas e as ferramentas para pauta. Falamos e conversamos bastante sobre programas e softwares e plataformas e ferramentas para conexão, né? Para nos juntarmos aos amiguinhos aí na hora de gravar. Falamos também do próprio programa de gravação, né? Que é muito importante, já que o podcast é um programa gravado. Falamos sobre edição, né? Podcast é editado. Programas e softwares de edição. Chegando agora, depois de falar da edição, falamos da criação e confecção das capas e dos banners de cada episódio. Passando pela hospedagem, né? Conversamos um pouquinho sobre hospedagem. E finalizamos falando sobre divulgação, né? Muito importante aí para a gente ser conhecido e achado na podosfera. Então, meu nome é Luciano Chaba. Peço a todos para que me sigam aí no Twitter, Luciano Chaba, Instagram, Luciano Chaba, ou Facebook, Luciano Chaba. Ou me procure lá no oldnerd.com, onde eu falo no meu Café com Gibi, o meu podcast sobre cultura pop nerd geek. Também contém meus textos, os meus vídeos. Também faço parte do Collective Arts, né? Vocês podem acessar lá collectivearts.blogspot.com, onde eu tenho o projeto Collective Som, a Voz da Arte, junto com a Patrícia Maciel. Às vezes dou uma de escritor, faço umas partes de que eu escrevo lá a minha coluna, que é o Momentos de um Nerd. Vocês podem me acessar e me buscar e me procurar em qualquer uma dessas redes sociais ou nesses sites, vocês vão me encontrar. Posso lá estar ajudando, né, tirando qualquer dúvida e sempre procurando conversar e da melhor maneira e mais respeitosa possível. Qualquer dúvida, como eu falei, vocês me encontram em qualquer uma dessas redes sociais. E é um prazer ter vocês aí na podosfera. Agora somos todos partes do mesmo meio. E sejam bem-vindos, novos podcasters. Até mais.